Iniciar gravação. Parar a gravação. Botão. Voz desativada. Fala galera que se liga no canal Olho na Lei, e aí, tudo bem com vocês? Estamos chegando por aqui com mais um vídeo, sim, temos que trazer mais vídeos, trazer mais conteúdos, alimentar este canal, afinal o propósito dele é trazer informações, é trazer conteúdos, é trazer reflexões de natureza jurídica ou então filosófica. Enfim, então tudo aquilo que trouxer interesse, que despertar interesse, mas especialmente as reflexões de natureza jurídica que nós vamos trazer aqui para vocês. Pílulas jurídicas neste canal, afinal, é o canal que está de olho na lei, não é mesmo? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre leis complementares e leis ordinárias. Vamos apontar suas semelhanças, apontar suas diferenças, vamos fazer um rápido estudo, um rápido resumo aqui sobre leis complementares e leis ordinárias. De início, a gente começa dizendo que leis complementares e ordinárias são espécies normativas descritas no artigo 59 da Constituição. Artigo 59, inciso 2, estão as leis complementares e no inciso 3 estão as leis ordinárias. Então, são espécies normativas que se sujeitam a todo esse processo legislativo de que trata a Constituição. São as espécies normativas do nosso ordenamento, além de tantas outras, mas nós temos então as leis complementares e as leis ordinárias descritas no artigo 59, respectivamente nos incisos 2 e 3 da Constituição. Vamos então apontar, primeiramente, as semelhanças entre leis complementares e leis ordinárias. Quanto à iniciativa, a princípio, não há muita diferença quanto à questão da iniciativa para a propositura de leis complementares e de leis ordinárias. Nós percebemos que a iniciativa pode ser do presidente da República, pode ser de parlamentar ou comissão do parlamento, de qualquer das casas do parlamento, pode ser do Supremo Tribunal Federal, pode ser dos tribunais superiores, isto é, STJ, STM, TST e TSE, enfim, são esses tribunais superiores. Pode ser também do Procurador-Geral da República ou então dos cidadãos. Isso, então, não há diferença entre leis complementares e ordinárias, observando, obviamente, aquelas questões de iniciativa exclusivas descritas no artigo 61 da Constituição Federal e nos outros artigos também que falam sobre os tribunais superiores, essas iniciativas exclusivas. Ressalvando isso, mas de resto não há distinção considerável a se fazer no campo da iniciativa para a propositura de projetos de lei complementar e de lei ordinária. Outro ponto em que essas leis se assemelham, essas espécies normativas se assemelham, diz respeito à sanção e veto, que de ordinário, tanto a lei complementar quanto a lei ordinária, depois de aprovadas pelo Congresso, são encaminhadas para sanção do presidente da República. Então, sanção ou veto. Então, esses mesmos procedimentos aplicados à sanção e veto são aplicados tanto para a lei complementar como para a lei ordinária. Então, não há uma distinção significativa nesta parte também da sanção, da promulgação e da publicação de leis complementares e de leis ordinárias. Apenas observando alguma coisa importante. Vamos imaginar, então, que nós temos uma lei ordinária que, na verdade, resulta da conversão de uma medida provisória. Temos uma lei ordinária, então, que converte a medida provisória e não há alterações no seu texto. Ela é aprovada sem alterações. Nesse caso, então, a lei ordinária não é enviada para sanção. Afinal, ela nasceu de uma medida provisória que foi editada já pelo presidente da República e que não sofreu alterações. Então, neste caso, lei e conversão de medida provisória que não tenha sofrido alterações no seu texto não é encaminhada para a sanção. O mesmo não acontece com lei complementar porque é vedada a edição de medida provisória sobre matéria referente à lei complementar. Então nós percebemos que leis complementares e lei ordinária têm semelhanças quanto à sua iniciativa, quanto à sua sanção, promulgação e publicação. Agora vamos então tratar das diferenças entre leis complementares e leis ordinárias. Muito bem? Nós já vamos perceber que duas são as diferenças centrais entre leis complementares e ordinárias.
quanto à matéria e quanto ao quórum para aprovação. Leis complementares se destinam a tratar de matérias específicas previstas taxativamente na Constituição. A Constituição que vai dizer de forma expressa se quer que determinado assunto seja tratado por lei complementar. Ela vai dizer algo como lei complementar disporá sobre. Então ela diz expressamente que ela quer que esta matéria seja disciplinada por lei complementar e não lei ordinária. É o que acontece, por exemplo, no artigo 7º, inciso 1, quando fala da proteção contra a despedida arbitrária e sem justa causa, ela quer lei complementar. É o que acontece, por exemplo, no artigo 18, parágrafo 4º, quando fala da lei complementar que deverá estabelecer o período para a criação dos municípios. É o que acontece no artigo 23, parágrafo único, quando fala da lei complementar autorizando os estados e municípios a legislar sobre matérias específicas de competências da União. Lei complementar também é requerida para tratar do Estatuto da Magistratura, para normas gerais de direito tributário, para leis de organização do Ministério Público, normas de organização do Ministério Público da União. Então, são matérias taxativamente previstas na Constituição, em que a própria Constituição diz que vão ser tratadas por lei complementar. Então, e nós temos outra diferença que se relaciona ao quórum para aprovação. Nas leis complementares, exige-se maioria absoluta, enquanto que nas leis ordinárias, exige-se maioria simples. Lembrando que leis ordinárias, por consequência, tratam de matéria residual, aquelas que não são tratadas por outras espécies normativas. Só lembrando esse ponto, fazendo esse adendo aqui nessa diferença entre leis complementares e ordinárias. Mas estamos falando de aprovação, então. Leis complementares requerem maioria absoluta para a sua aprovação, enquanto que leis ordinárias podem ser aprovadas por maioria simples. E aqui a gente precisa entender esses conceitos de maioria absoluta e de maioria simples de acordo com aquilo que trata a nossa Constituição. Vamos então pegar um parlamento hipotético, uma Câmara hipotética em que nós tenhamos 100 parlamentares, vá lá. 100 parlamentares. A maioria absoluta é representada pela metade mais um desses parlamentares. Ou seja, 51. 51 parlamentares, a metade mais um, representa a maioria absoluta desta Câmara. Bom, então, as leis complementares precisam ser aprovadas pela maioria absoluta desses membros desta Câmara, por pelo menos a maioria absoluta, ou seja, neste nosso caso, pelo menos 51 parlamentares. Agora, vamos entender a ideia da maioria simples. A Constituição exige que as leis ordinárias possam ser aprovadas por maioria simples, estando presente a maioria absoluta. Então, o que acontece aqui? Nós temos, então, um quórum de instalação e um quórum de aprovação, neste caso. Quando estamos tratando da votação de uma lei ordinária, então, nós precisamos ter um quórum de instalação da maioria absoluta dos membros desta casa. Neste nosso caso, 51 parlamentares. Sem estes 51 parlamentares, no mínimo, não se pode iniciar a votação. Não se pode iniciar a discussão e a votação desse projeto. Mas, uma vez estando presentes pelo menos 51 dos nossos parlamentares, aí, para aprovação de uma lei ordinária, basta que esteja presente, basta que se aprove pela maioria absoluta desses presentes. Neste caso, se temos 51 parlamentares, basta que 26 aprovem esta lei ordinária. E se temos, por exemplo, 30 parlamentares presentes, basta 60 parlamentares presentes, basta que 31 aprovem esta lei ordinária. Então, no caso de uma lei ordinária, nós precisamos ter este quórum de instalação
que é da maioria absoluta, e a partir daí, estando presente pelo menos esta maioria absoluta, então nós podemos votar a lei e basta, neste caso, a maioria simples, estando presente esta maioria absoluta. Então nós temos essa distinção que precisa ser feita no caso de lei ordinária, quórum de instalação e quórum de aprovação. No caso de lei complementar, quórums de instalação e quórum de aprovação são os mesmos, mas então isso se torna muito importante nesta distinção que a gente faz entre leis complementares e leis ordinárias para a aprovação das leis ordinárias, que necessitam deste quórum de instalação de pelo menos a maioria absoluta dos membros da casa, e a partir daí, com o quórum de votação, basta que seja aprovada pela maioria simples dos membros dessa casa. Bom, então nesse vídeo nós tratamos das leis complementares e das leis ordinárias, destacando as suas semelhanças e as suas diferenças. Para você ter mais informações, para você acessar mais conteúdos do canal Olho na Lei, se inscreva, ativa aquele sininho das notificações que você vai ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver algum conteúdo novo relacionado a essas matérias, relacionadas ao direito, relacionado à filosofia, enfim, essas reflexões, aquilo que vier na cabeça. Então, se inscreve no canal, ativa as notificações, que você sempre vai receber alguma informação verificada, uma informação apurada, né? Nós vamos sempre primar pelo rigor, né, da informação, trazer informações que podem ser verificadas. Você vai ficar sabendo das atualizações nesses conteúdos e vai fortalecendo esse canal, vai fortalecendo esse projeto que está começando aí. Então, valeu pela atenção de vocês, obrigado pela atenção aí e até o próximo vídeo. Fiquem bem. Voz ativada. Para gravação. Botão.